Boa noite, Anderson, Léo Caporalini, do Bate Fundo Esportivo. Uma noite com uma vitória memorável da equipe do esporte, apesar da desclassificação nas penalidades, um resultado que não vinha no Morumbi nunca na história. Foi a primeira vez que o esporte conseguiu uma vitória diante do São Paulo. E um resultado também que vem, quando a gente pensa em aspecto ofensivo, o esporte também não tinha feito nenhum gol no São Paulo há 16 anos. Então, apesar da desclassificação na Copa do Brasil, o quanto o esporte sai vencedor diante de um adversário tão importante como São Paulo, dentro de casa e com resultado de 3-1, desclassificação, mas ainda assim uma boa partida. Obrigado. Primeiro, assim, né, a gente saiu para uma equipe extremamente qualificada, um treinador que, na minha concepção, dos melhores aí que nós temos no mundo. Aí, o Dorival tem um trabalho fantástico, né? Com certeza, será sempre lembrado por uma seleção brasileira, pela sua capacidade, pela sua condição. E, claro, né, o São Paulo, como equipe, todo o investimento, tudo aquilo que faz. A disputa de pênaltis é um mecanismo para poder simplesmente falar quem vai, quem fica, né? Porque, em termos gerais, acho que foram jogos bem disputados, disputados com muita qualidade, assim. Eles nos venceram em casa, e a gente teve a capacidade de fazer um jogo bom, equilibrado, organizado, sem desespero, sem aquela coisa de querer sair de qualquer forma. E não foi por acaso, assim. Acho que o resultado foi muito merecido por tudo aquilo que nós produzimos durante a partida, mesmo sabendo da qualidade de São Paulo, daquilo que eles tinham como capacidade, as principais armas. Então, assim, a gente fica muito triste, né, de sair de uma competição que talvez a gente pudesse dar mais um passo, né, independente do São Paulo ou do Sport, qualquer uma das duas equipes fizeram por merecer essa próxima fase, né? Não foi uma coisa injusta de maneira alguma. As duas poderiam ter ido e com justiça por tudo aquilo que construíram. Mas, assim, fica muito orgulho do time que teve qualidade de jogar. A gente veio com alguns desfalques, alguns jogadores que não tiveram condições de poder participar. A gente está indo para, acho que é o 40º jogo na temporada, né? 39 ou 40, não sei. É tanto jogo, eu até perco, de vez em quando, assim, a noção. Então, a gente está triste, mas, ao mesmo tempo, muito orgulhoso pela capacidade dos atletas de fazer o que tinha que ser feito e buscar esse resultado, que era tão improvável antes do jogo, né? Antes do jogo, eu acho que poucas pessoas acreditavam que a gente poderia fazer isso, e eu parabenizo muito o grupo porque acreditou. Eles, o tempo todo, acreditaram que poderíamos dar um passo de cada vez. A gente ainda sai perdendo. Essa vantagem, né, foi aumentada para 3-0 praticamente, mas eles tiveram capacidade, condição de poder dar um passo de cada vez, buscar o empate, depois a virada, e no finalzinho a gente conquistou aí o terceiro gol que levou a decisão para os pênaltis. Anderson, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto. Chegando agora na entrevista coletiva, os 2 gols marcados pelo Sabino, foi algo trabalhado, treinado? Você enxergou como um ponto fraco do São Paulo? Não, a gente treina todas as situações. A gente teve bola aberta, teve bola fechada, teve bola em 2 tempos. A gente veio também com essa expectativa do jogo aéreo, porque nós temos bons cobradores e nós temos bons cabeceadores. Então, a gente sabia também que elevar um pouquinho a estatura do time, tanto o Alisson, Thierry e o próprio Sabino são jogadores com qualidade de jogo ofensivo. Eles têm feito isso durante a temporada. O São Paulo é muito capaz também na bola parada. Tem jogadores de... né? O primeiro nós fizemos sem o Arboleda, que, para mim, é uma referência de jogo aéreo. O segundo nós já conseguimos fazer com ele. E aquela bola, quando bem batida, é sempre difícil, cara. É difícil de marcar e é difícil de interceptar. Então, nós tivemos qualidade nesse aspecto. Agora, não se resume só a isso, né? Acho que a equipe jogou, né? Antes mesmo, a gente teve boas jogadas para poder fazer o terceiro gol. Então, eu acho que a gente fez por merecer o resultado acima de tudo. E até em cima disso, né? Qual foi a conversa no vestiário diante dos seus atletas? Porque é um dever cumprido, 3-1 contra uma equipe que está na Série A e vendo uma inserção muito forte com o Dorival Júnior, né, de invencibilidade. Não, a gente tem muita consciência do feito, né? Não do feito da classificação, que era o nosso principal objetivo. Tudo que a Copa do Brasil oferece em termos de premiação faz muita falta para a gente. Faz falta para todo mundo. Eu acho que para a gente também faz demais, assim, né? Que tem
que tem recursos diminuídos em função de um descenso, né? O clube cai muito naquilo que ele tem como recurso, né? Como possibilidades. Mas a conversa foi no sentido que agora vamos focar. A gente tinha 5 competições, agora nós temos uma competição, né? Que a gente tem jogos atrasados, que a gente sempre levou Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, início de Série B, né? Copa do Brasil. A gente sempre foi muito paralelo nessas competições. Assim, a gente teve que mudar o chip várias vezes. Teve um momento que a gente tinha 3 bolas diferentes: Campeonato Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Então, e Série B, né? Acho que até 4 ao mesmo tempo, não foi? De vez em quando a gente não sabia nem qual bola que ia treinar. Qual que é hoje? É essa, é aquela. Mas faz parte, acima de tudo, a gente tem que enaltecer a dedicação dos atletas. Tudo que foi feito, na verdade, é tudo em função daquilo que os atletas dão de resposta. Eles foram sempre muito capazes, muito dedicados, e todos os méritos eu falo que são deles. Assim. Eles são um grupo muito ponta firme, assim, um grupo muito dedicado, que aceita muito aquilo que a gente passa para eles, de ideia, de forma de jogar, de como jogar, de que maneira se portar, e eu não me canso e não me cansarei de elogiá-los, né, pela postura desse grupo. Henderson, no momento o Sport é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, e você falou agora exatamente sobre esse foco. Agora o Sport vai ter tempo exatamente para focar na sua principal competição, o Campeonato Brasileiro da Série B. O quanto uma vitória, apesar da desclassificação, garante uma melhora, na sua opinião, para a sequência de temporada? O quanto o Sport agora cresce para essa sequência de temporada, briga para subir para a primeira divisão? Assim, é importante falar que isso não é justificativa, mas o Sport tem essa colocação hoje porque nós temos 2 jogos a menos, né? Então, assim, enquanto não joga, ele pode tanto ir para lá quanto para cá. Nós podemos fazer 6 pontos e talvez assumir até a primeira colocação, como nós podemos perder os 2 jogos e permanecer em 9º colocado. Então, são jogos a serem jogados ainda, né? Então, isso nos trouxe preocupação, porque a gente já começou uma competição lá atrás. Enquanto os times já fizeram 2 jogos, a gente não tinha nem estreado na competição. E nós fizemos nossa estreia com um time totalmente reserva, porque a gente estava no meio da final da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. Então, assim, é um grupo muito, muito dedicado e muito concentrado naquilo que precisa fazer. Então, assim, a gente espera, né, e acho que a partida de hoje talvez traga um pouquinho de visibilidade para aquilo que a gente fez e está fazendo durante toda a temporada. Poucas pessoas acompanham um pouquinho o que a gente tem feito. A gente tem feito muita coisa boa, muita coisa que merece, assim, como eu falei, assim, parabenizar os atletas. A gente tem jogado bem, tem jogado com uma qualidade, né, muito bacana, uma competição muito difícil que é a Série B, que as pessoas às vezes descartam, mas são equipes boas, qualificadas, bem treinadas, equipes extremamente competitivas. Então, a gente enaltece isso e acho que o que fica de lição é que a gente mostrou hoje que nós temos um grupo capaz de poder enfrentar, né, qualquer adversário em qualquer situação, e isso acho que é muito importante. Henderson, boa noite. O Anderson Araújo, Eu Pratico Esporte. O Sport, primeiramente, parabéns pela vitória, Obrigado. dos 90 minutos. O Sport hoje se mostrou uma equipe muito aguerrida. Chegou a hora de mudar o chip e voltar as atenções para a principal competição do Sport, que é a Série B, que o objetivo é a Série A. Eu queria que você falasse um pouco do que extrair desse jogo de hoje do Sport para o decorrer da temporada. Eu acho que a gente, e era uma coisa que eu tinha pensado já há algum tempo, da gente poder ter uma variação de sistema, acho que isso foi interessante, e acho que eles cumpriram muito bem, porque a gente quase não teve treino, né? Foi um treino, acho, ontem, né? Ontem pela manhã que nós conseguimos treinar especificamente para esse jogo. Mas eles são jogadores muito inteligentes, assim, jogadores com muito assim, foram desenvolvendo muito, assim, essas ideias de jogo. Então eles conseguiram. Era muito importante para a gente marcar a largura do campo hoje com o São Paulo. O São Paulo tinha sempre inversões, né, de um lado para o outro, e a gente precisava proteger um pouquinho mais os lados. Acho que o São Paulo teve momentos que conseguiu ainda fazer jogadas, mas a gente conseguiu filtrar também muita coisa assim. Então, fica essa lição, fica a lição de que a gente tem uma boa equipe, uma equipe competitiva, uma equipe que não depende só de um time titular. A gente tem um grupo qualificado, que foi muito importante.
Nós jogamos hoje sem 2 jogadores extremamente importantes, né? 3, na verdade, né? 4, se a gente pegar o Igor, né? Igor, o Wagner, Fabinho e o próprio Everton, que estava jogando. E o Wagner está vivendo um momento maravilhoso, né? Um momento fantástico. E a gente conseguiu dar uma resposta boa. Isso acho que também é importante, assim, né? A gente saber que esse grupo, além dos jogadores que mais jogam, a gente tem muita qualidade, né, nos demais atletas. Beleza, gente? Obrigado.